Começar a gravar. Hoje a gente vai falar um pouco sobre React, né? Vocês estão aí, todo mundo tem o PDF, né? Tá dando pra ver aqui? Boa, Show de bola. tá. Então, o React.js é a biblioteca JavaScript, né? Que a gente usa para construir aplicações. Hoje em dia, opa, hoje em dia é muito difícil, né, ter um lugar onde usa só HTML, CSS, JavaScript puro, né? Geralmente você vai ter uma biblioteca aí, que nem um React, você pode ter um Vue, pode ter um Angular. É, então é bom a gente aprender, né? Porque geralmente muito difícil você vai ter uma vaga só é, JavaScript Vanilla, né? O padrão. E aí vocês me perguntam, né? Qual que é a linguagem do React.js? É JavaScript, mas não é só em JavaScript. Ele é uma extensão que chama JSX, né? Que tem um X aqui, que é um mesclado de JavaScript e HTML. Basicamente é isso. É, E aí, além disso, né, além de usar JavaScript e HTML, ele tem muitas funções aí por baixo que a gente vai abordando aos poucos. Que aí tem hooks, aí tem React Router, tem um monte de coisa pra gente ver ainda. Qual que é a vantagem de se utilizar, né? É uma arquitetura baseada em componentes, né? Igual eu tinha mencionado pro Augusto em uma aula de React aqui. É, a gente consegue montar nossas aplicações em componentes. Então, vamos supor que você tem uma nave, né, um body e um footer. Em vez de eu repetir esse código em vários arquivos HTML, né, em vez de eu ter o index HTML, depois o home, depois o perfil, por exemplo, HTML, eu vou ter só componentes que eu posso utilizar em vários arquivos. A gente consegue é, usar de uma maneira muito mais modular, né? Que é uma das vantagens que eu vou abordar aqui ainda. Aqui ele usa um DOM virtual, que, que a gente consegue mexer na interface e ela faz alguns refreshes, né? Ela faz algumas atualizações automáticas que vocês vão ver no código, que é bem legal. E já já a gente aborda mais sobre isso também. É, Aí tem a programação declarativa, que já não já difere um pouco do outro tipo de programação de orientada a objeto, que é uma ainda tem, né, um orientado a objeto, mas é um pouco mais antigo. E aqui também uma vantagem muito forte, né, deles é o ecossistema deles, que é muito grande, então qualquer coisa que você precisa, né, sei lá, eu preciso de um gráfico. Você vai achar na internet ali uma biblioteca para você fazer em 2 segundos, né? Você só importa a biblioteca e já era. Então, ter um ecossistema, uma comunidade forte, ajuda os desenvolvedores a conseguir resolver problemas mais fácil, né? Então, eu acho que é uma grande vantagem, né? Eu acho que eu não peguei esse dado, mas eu acho que o React é a biblioteca mais famosa de JavaScript. Eu acho quase certeza disso. Aqui também tem o forte suporte da comunidade, né, que eu já mencionei ali atrás. Então, muitos dos problemas que vocês vão encontrar na comunidade já vai estar resolucionado e muitos sites vão te dar essa solução. Então, é muito importante ter uma comunidade forte. Agora eu já vou começar aqui criando uma aplicação usando o Vite. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada melhor aqui nesse conteúdo, é só dar uma olhada, já passei para todo mundo. Beleza. É, eu vou criar uma aplicação React.js usando o Vite. Tem outro jeito de criar, você consegue criar com Create React App também, mas hoje em dia não é tão indicado.
Eu particularmente estou usando bastante Vite, mas tem outras alternativas para caso você queira criar uma aplicação assim. Vamos lá, eu venho aqui em Get Started e eu venho aqui em npm create Vite latest. E aí, dou um enter. Aqui eu vou escolher o nome, vou colocar intro React. Tá dando pra ver aqui? Deixa eu aumentar um pouco. Beleza. React. Aqui eu vou escolher JavaScript mais SWC, que é uma variante agora que eles estão usando que é um pouco mais rápido. É bem legal aí de testar. Aqui ele me pede algumas coisas, né? Depois que eu instalo o Vite. Ele fala, entra nessa pasta, né? cd intro react, npm install, para instalar os pacotes que já tem, alguns pacotes padrões do Vite. E depois que eu instalar esses pacotes, eu vou dar um run dev. E aí, já vou estar com a minha aplicação rodando. Ele me vai dar o link, eu dou Ctrl clique. E já está aqui minha aplicação do React rodando. Passei muito rápido aqui, galera. Como é que tá? De boa? Estão me ouvindo? De boa, de boa. De boa? Tá de boa. De boa. Só uma pergunta, Júlio. Você recomenda te acompanhar ou dá pra fazer junto? Que tu... Pera aí. Deixa eu olhar a aula de hoje. Eu já te falo. Se quiser acompanhar, pode acompanhar, sim. Quer que eu refaça aqui? Não, tá de boa. Isso aí é tranquilo. Essa parte de criar o Vite é de boa, né? Uhum. Mas aí, não fica muito cabulado com isso não, porque eu vou passar o código depois. Ah, tá. Eu vou te acompanhar então. É sossegado. Aí aqui, né, eu coloquei um tutorialzinho. Como criar uma tela em React. Aqui no nosso app. Esse aqui é o padrão do React, né? Eu não criei nada. Ele vai me dar algumas coisas. É o padrão do Vite, né, na verdade. Ele vai me dar algumas coisas. Esse site aqui, ele é um padrão do Vite, né? E aí ele mostra aqui Vite mais React. Aí tem esses botãozinhos, que são links. Mas pra quem nunca viu aí React, né? Eu acho que todo mundo aqui já viu. O React nada mais é do que o HTML misturado com o JavaScript. Aqui, por exemplo, na linha 10 até a 31 é HTML. A linha 9 é JavaScript. Aqui também é JavaScript, aqui é JavaScript. E aqui também. Então, nada mais é do que essa mistura dos dois, né? E é algo, eu acho, particularmente acho, mais fácil de utilizar do que HTML, CSS e JavaScript só. Esse negócio do back e ele ensina no... Coloquei de novo. É o quê? É porque você criou o JavaScript WLS, então assim. Eu tinha alguns arquivos aqui já. Não foi por causa que você colocou JavaScript mais W, sei lá. O quê? É que você, na hora de se colocar, selecionar, você usar o JavaScript, você colocou o JavaScript mais alguma coisa. SWC. Isso aí aumenta algum arquivo na hora que você for instalar, né? Não, ele só faz de um jeito que vai ficar teoricamente mais rápido. Ah, tá. Então não aumenta pasta nenhuma, né? Ele aumenta o quê? Arquivo? É? Não sei pra Adicional falar na real. Por quê? Porque eu tô vendo aí back, images, é porque você tinha colocado. Não. Não, é porque esse aqui já tinha antes. Entendeu? Mas a estrutura é basicamente igual. Beleza? Beleza. Vamos lá, né? Aí aqui a gente já tem uma tela, né, criada. Eu tinha colocado aqui como criar uma tela. Então,
Vamos lá, né? Eu quero criar esse H1. Deixa eu tirar aqui o conteúdo dele. Eu acho que tá dando. Tá repetindo o áudio de alguém. Opa, aí foi de boa. Beleza. É... Vamos aqui, né? Eu queria criar um H1 só. Um título. Escrito. O que eu queria escrito? É teste. Então pra gente ter um H1 com teste, é só a gente alterar aqui e já temos o nosso teste, né? Esse aqui já é uma aplicação React. Basicamente não sai muito disso, né? A gente mistura muito HTML com JavaScript. Já explico aqui o que é os state e outras coisas mais avançadas. Mas vamos pouco a pouco, né? Aqui também tem um onClick, que é um evento aí que você já sabe, né? De botão. Aqui ele sai um pouquinho diferente, que você consegue meio que mesclar ali. Eu acho, mas agora eu não estou lembrando de cabeça, que o onClick normalmente ele seria assim, né? Minúsculo. Isso. No React a gente usa camel case em tudo. Então você teria que fazer assim. Tem algumas alteraçõezinhas, né, que eu coloquei. Transformando HTML e JS em React, né? Então a gente teria, transformando o HTML puro, a gente teria ele desse jeito com React. Bem mais conciso e com menos coisas, né? Então é bem melhor. Aqui também eu mencionei um pouco sobre a componentização. É um material bom aí de você dar uma olhada. Porque, assim como eu falei lá em cima, né? O React nada mais é do que a construção de componentes em cima de componentes. Então vamos supor que você tem um site, que você tem um código gigantesco, e vamos supor que você tem uma nave bar, em que ela se repete em vários lugares, né? Em vez de você repetir esse mesmo código em vários lugares, você constrói um componente. Opa, alguém falou alguma coisa? Pode falar, Wanderlei. Desculpa atrapalhar, Júlio, mas antes de tu entrar a fundo nessa questão de componentização, eu só queria tirar uma dúvida. Vai parecer meio idiota, mas é minha dúvida. Por exemplo, qual que é o critério, por exemplo, ali tu fez o botão, um clique igual, né? Ah, Aí tu abriu chaves, beleza. Em que momento existe um parâmetro para saber? Não, nesse momento eu tenho que abrir chaves. Você ali tu fez um arrow function, beleza? Entre as chaves do meio que tu vai colocar a função, beleza? Mas daí qual que é o parâmetro? Ou existe uma documentação que tu pode consultar, por exemplo, depois em tal momento eu uso, para tais momentos eu tenho que abrir chaves, para tais momentos não, parênteses, em tais momentos, ou essa pergunta é idiota? não, não é idiota. Nada disso, tá louco? Nesse caso aqui a gente usa parênteses porque. Não, chaves, né, no caso. Porque a gente usa um código JavaScript aqui dentro. Ah, Então, entendi. vamos supor que a gente tem uma função, né? Teste aqui. Eu vou dar um console log. Apertou. Aí eu consigo chamar essa função lá, entendeu? Eu chamaria Uhum, ela com o negócio aberto aqui, parênteses. É assim que a gente chama, beleza? uhum. Aí a gente usaria aqui no mesmo pensamento, né? O igual string quando é uma classe, né? Sim, Beleza? Só que e se eu quiser fazer aqui uma literal string, né? É template string? Como é que chama isso aqui? Eu chamo de template backtick. string. Eu chamo de backtick. Aí tá vendo que já deu erro aqui, né?
Aí, nesse caso, a gente precisaria da chave, Ah, entendi. entendeu? Mas aí, geralmente quando você precisa de um código JavaScript, né? Você precisa de uma função JavaScript, você usa essas chaves assim, entendeu? Uhum. Eu acho que não vai sair muito disso, mas se sair, você manda mensagem pra mim, porque eu só pra eu Ah, atualizar. tudo bem, beleza. Mas Obrigado. pra mim, geralmente você vai cair nesses três casos aqui. É óbvio que tem muita coisa a mais, mas assim, lembra de abrir, você abre chaves, né, quando tem que passar uma função JavaScript, beleza? Sim, beleza. Ou um template string, né? Beleza? Vamos lá. A gente vai falar um pouco sobre componentização, né? Depois vocês dão uma olhada mais a fundo. Mas o que é a componentização em si, né? Vamos supor que eu tenho um código que se repete muito aqui na maior parte do meu site que eu estou criando, e eu quero que esse código seja um componente. Aqui, para ilustrar melhor, eu fiz um mock, né, aqui no Figma, assim, só para vocês terem uma ideia de como a gente usaria esses componentes de uma maneira boa, né? Por exemplo, aqui eu tenho dois labels, e não só tem esses dois labels aqui, como eu tenho os dois labels aqui embaixo, né? Em vez de colocar no HTML 4 vezes isso aqui, eu construo um componente que vai ter um nome RPG ou FPS. A gente consegue fazer isso de forma dinâmica usando props, que eu vou explicar também, e repetir esse componente 4 vezes. Eu sei que fica muito ruim só explicando, mas eu já pego o código para a gente fazer e aí vocês vão entender melhor. Mas assim, tudo isso aqui que repete, né, meio que um padrão já. Esses são 3 botões iguais. A gente consegue transformar em um componente só e repetir e só chamar o código em outros lugares. A gente vai chamar uma função que vai chamar aqui de button, por exemplo, e vai repetir nesses 3 lugares. É bem legal. Como se fosse um mixing do SaaS. É, exatamente. E a gente consegue fazer isso com qualquer tipo de componente. Até é bom a gente estruturar pensando em o que pode se repetir para fazer um site melhor. Porque às vezes você está construindo um site, você não sabe o que vai ter e faz tudo meio pros cocos. E vai ver lá, você tem muito código que você não está utilizando, né? Então, às vezes é bom você dar uma olhada boa no Figma, né? Fazer o design certinho e pensar no código antes de fazer em si, né? Aqui, né, eu expliquei aqui um pouquinho de reutilização de código, né? Também tem modularidade, a gente monta componentes, né? Como se fosse peças de Lego, né? A gente está montando algo. Também tem o encapsulamento, ele deixa que são até padrões do Solid, né? A gente deixa cada componente no seu lugar. Fazer esse encapsulamento de forma boa é bem difícil. Opa, pode falar aí. Uma dúvida como é que eu faço para acessar o Figma? Qual Figma? Esse aqui? O Figma do teu projeto. Eu compartilho aqui. Beleza? Beleza, obrigado. Aí se quiser clonar, aí você consegue clonar e mexer nele. Isso. Voltando aqui, né? Encapsulamento é importante porque a gente não mistura muito as lógicas, e fazer um encapsulamento bom é às vezes meio difícil. Aqui também tem a questão da manutenção mais fácil também, porque a gente usa essa reutilização de código. Então vamos supor que a gente precisa adicionar aqui, vamos supor nesse caso que eu tô com o meu, vamos supor que eu tinha o meu site pronto, né? Já tem esses elementos aqui todos. Aí chega uma tarefa para mim que é assim: adiciona
uma busca em outra parte do site. Eu só vou lá, vou pegar o elemento que já está pronto, que estaria pronto aqui no meu projeto, e eu iria adicionar aquele elemento em uma outra parte do site. Então, isso aí facilita muito o desenvolvimento, né? Aqui eu coloquei, né, manutenção mais fácil. Aí aqui eu coloquei um pouco de como criar o componente em React, mas tem outros jeitos mais fáceis de criar isso aqui. Eu só estou explicando parte a parte porque eu queria mostrar um pouco da lógica por trás de cada linha aqui, né? Beleza. E aqui como importar um componente. Eu já mostro isso aqui agora. Eu começo a fazer. Vou pegar um código aqui para fazer com vocês. Aqui eu coloquei os state também. Os state já é um pouco mais, eu não diria avançado, né? Mas é um conceito muito importante do React, que ele vai basicamente guardar uma variável pra gente. E a partir da atualização dessa variável, ele vai renderizar novamente o nosso site. É um pouco complexo. Saber esse aí. Oi? Esse que eu tô precisando saber. Esse e os effects. Os effects também, né? Os effects a gente vai abordar. A gente vai ter uma aula amanhã só desses hooks, beleza? Ah, tá, beleza. E aqui eu também coloquei um pouco de renderização condicional, né? Caso aconteça algo, você renderiza isso. Caso não aconteça, você renderiza outra coisa, né? Que a gente usa no if else ou com o próprio if ternário, né, da vida. Esse aqui é bem famoso de ser utilizado, o if ternário. E aí aqui eu coloquei uma renderização condicional com state também. Tá tudo aí no conteúdo nosso aí, se quiserem aprofundar. Opa, pode falar. Uma dúvida. Em questão dos state, Ah, o estado que ele fala, vamos supor, eu posso dizer que uma página principal é um estado e eu vou lá e uso os componentes. O que eu posso considerar como um estado e como uma função? assim, o use state a gente usa muito como variável, entendeu? É o mesmo conceito de variável, não vai mudar muito além disso. Vamos pegar esse use state aqui, beleza? O use state is logged in, que quer dizer está logado, e o segundo parâmetro aqui é um set. O set vai trocar o valor do is logged in. E o use state dele é falso. Então é como se a gente tivesse uma variável que começa falso e a gente pode trocar ela usando o set is logged in. O use state é isso. Não sei se deu para explicar muito bem. Não entendi não, de verdade eu não. Eu vou ir agora. Eu vou pegar aqui pra gente fazer um código, aí eu mostro pra vocês melhor. Beleza? Beleza. Vamos Ô, lá. Júlio, Oi. quando, por exemplo, você vai ter um texto lá, tipo, Hello World. Aham. Aí você cria um botão, e usa. Aí, por exemplo, quando você clicar no botão, vai alterar o texto de cima. Você usa o use state, não usa? Pode usar os state. É uma das funções. Esse aí é um exemplozinho. Eu vou exemplificar pra vocês agora no código pra que serve isso. Beleza? Uhum. Vamos lá. Vocês estão conseguindo ver o código aqui? De boa? Tô, de boa. Deixa eu só pegar o terminal de novo. Meu terminal. Beleza. Vou tirar aqui tudo. Vou limpar, né, o código nosso. Vou tirar tudo. Beleza? Aqui a gente tem um app normal. É só um function app. Se a gente rodar ele aqui, ele só vai ter o teste. Eita. Tá. Aí lascou. Não, é porque eu tinha fechado aqui.
Foi abrir o terminal, ele chegou na pasta de cima. Aí, ó. Já temos o nosso teste aqui, beleza? Vamos supor que eu quero um contador, né? Um exemplo aí muito fácil de se fazer. Se a gente fosse pensando em React, eu teria aqui uma variável contador, let contador igual a 0. E aí aqui, vamos supor que eu teria um H2 com esse contador entre chaves aqui, né? Porque é uma variável. E aí ele pega o valor dele. Beleza? Tá. Como que a gente incrementa o valor desse contador, né? A gente poderia ter um button aqui, que aí teria um onClick. Um onClick dele. E esse onClick aumentaria o contador. Eita. Contador em mais. Beleza? E aí eu teria incremento aqui, por exemplo. Toda vez que eu clicar aqui, ele deveria aumentar. Sim. Vocês não estão vendo, mas não está aumentando. Sim. Mas, se eu der um console log aqui, contador, deixa eu ver como é que está se comportando isso aqui. Ele não mostra nada, beleza? Agora vamos fazer a mesma lógica usando os state. Aqui eu vou ter um let contador. Deixa eu deixar esse aqui só como JS. E esse aqui, aí o primeiro vai ser o valor da variável e depois vai ser o setter, que eles chamam. O setter nada mais é o que a gente usa para setar o valor, né? Alterar o valor. Então toda vez que eu quero alterar o valor, eu uso set. Beleza? Uhum. Aí eu coloco aqui set contador 1, por exemplo, o contador vai ser 1. Quando clicar. Aí eu coloco aqui quando clicar. Entendi. Aí eu coloco aqui set contador. Aí eu tenho que pegar o valor anterior. Eu uso prev aqui. Tá. Anterior, porque prev vem de previous, né? Ou anterior. E aí eu aumento em 1. E agora eu chamo o contador aqui. Se eu usar esse prev, teria que declarar uma outra variável 0 e colocar ela no lugar do prev? Daria pra usar de uma outra maneira, cara. Como? Pera aí. Como que Ele tinha sumiu aqui com o meu. Pode falar. É que eu não tinha visto esse prev ainda. É só pra quando você quer pegar valores anteriores, sabe? Sei. Agora eu vou usar um useEffect pra debugar isso aqui. Porque aparentemente ele tá tirando. Que estranho. Beleza. Pera aí. Beleza. Oi, tá aí na... Agora ele tá indo. Ué, o que tava dando errado? Hã? O que tava dando errado? O prev não tava dando certo aqui. Pera aí. Deixa eu só debugar isso aqui. Deixa eu zerar isso aqui. O prev deve ser bom pra fazer aquela sequência de Fibonacci. Eu sempre uso esse prev, cara. Sério mesmo? Aham. Primeira vez que eu vi esse prev. Eu tinha visto só com um contador lá no lugar do prev mesmo. Igual você tinha visto. Caraca, não tá funcionando mesmo. Beleza, a gente consegue usar do outro jeito. Só chegar aqui e fazer o contador e mais. Aí ele aumenta. Eu acho que é porque o prev não tá pegando valor nenhum, pô. Aí, tipo, não tem... o Então, anterior. mas o valor aqui seria o zero, né? Ele sempre começa com o valor zero. Entendeu? Entendi. Depois eu tenho que dar uma olhada nisso aqui. Por que não tá funcionando. Mas beleza. O que a gente fez aqui, né? A gente atualizou, que nem tinha atualizado antes, né?
se eu pegar aqui o outro botão, escrever aqui antigo, e eu vou colocar a lógica que estava anterior. Um clique, aí eu vou colocar um contador em JavaScript aqui, contador JS, e aí aqui eu vou incrementar ele, beleza? Só que o que acontece, né? Quando eu aperto um antigo, pera aí, deixa eu só arrumar essa função aqui, beleza? Vamos lá. Quando eu aperto o antigo, ele não atualiza pra mim. Por que que é isso? Porque esse aqui é só uma variável que tem um valor. Ele não vai renderizar o nosso site novamente. Enquanto que quando a gente usa o set contador, esse useState vai atualizar a nossa página. Por isso que quando eu clico em incremento, a página é renderizada novamente. Então ele troca os valores que estão aqui e a gente renderiza novamente. Como que eu sei que a página está renderizando novamente, né? Eu uso o useEffect para esse caso. Aí que você está com dúvida também, Pedro. Uhum. E aí eu passo um array de dependências vazio. Eu coloco aqui console log renderizou. Toda vez que ele chamar esse console log aqui, esse useEffect, quer dizer que essa função ela renderizou. Então tem muito esse conceito de renderizar componentes, renderizar aplicações aqui no React. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas porque pode ser que a gente esteja renderizando muitas vezes algo que a gente não precisa. Aqui, por exemplo, ó, ele renderizou minha aplicação e renderizou 2 vezes porque o React é meio quebrado. Eu acho que é por causa do React mesmo. Não, mas é por causa do React. Ele O meu tem... separa. Hã? Eu tava fazendo uns projetinhos e sempre tava dando isso, né? Então, ele renderiza 2 vezes porque o React mudou pra fazer desse jeito. Uhum. E aí, pra você ter... você usa uma referência lá pra você não chamar ele 2 vezes, sabe? É algo bem zoado. Mas beleza. Então, quando eu clico em incremento, ele tem que mudar o nosso site e deveria mudar também o renderizou. Só que nesse caso, ele só tá mudando o contador aqui. Então não tá chamando nada mais aqui, não tá renderizando novamente, né? Caso fosse um componente... Júnior, Oi. eu acho que o que está acontecendo é aquilo que o professor estava falando na aula, né? Que, visto que está usando o useState, ele só atualiza o componente e não atualiza a página inteira. É isso Sim. mesmo. Não, então. Mas assim, se a gente tivesse isso aqui num componente, aí ele atualizaria a página inteira. Beleza? Como assim? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Se fosse fazer um botão de decremento, seria como a lógica do negócio. É só o contrário. Você bota aí o contador e... menos. Isso aí. Ah, é mesmo? Tem decremento. É. Aqui tem que fazer uma coisa mais elaborada. Você bota aqui, ó, menos. E aí... Ah, meu Deus. Fácil. É de boa. Ah, não, Só que perceba que no React ele tem um delay. Ah, sim. É porque o useState ele não é síncrono. Ele é assíncrono. É assíncrono, né? Então ele pode demorar um pouco. Isso aí já deu muito gaio pra mim já. Lá no trabalho meu eu já tive muito problema com isso aí, cara. Isso é Por dinâmico. isso que utiliza o reface, que ele normalmente pede para usar, que é diretamente a função. É o quê? Já O sei, reface é o RAFCE. Ah, É. sim. Aqui já vai com export já. Então, eu usei o RFC, né? Esse é um export. Ah, Na eu verdade acho é um que... export, né? Qual que é a diferença, será? RF. É porque um já exporta diretamente. Não, é o outro também, eu acho. Então. Sport Default Parece que tá igual. É igual. É. Ó, Mas estranho. beleza. Vamos lá, né? Vou explicar sobre aquela questão da renderização, né? Por que não deu o log aqui de renderizou. Vamos lá.
Incremento. Quando eu incrementar isso aqui, né? Beleza? E decremento, ele não atualiza, ele atualiza só os valores ali sem atualizar tudo. E aí, né? Eu vou mostrar agora, caso ele fosse dentro de um contador, né? Um componente próprio. Aqui eu passo um props. O props é como se fosse um parâmetro, né? E o parâmetro que eu vou passar aqui é um só, na verdade. Então, primeiro eu vou chamar o componente que a gente acabou de criar, que chama o contador. E aqui, quando eu coloco um componente que já está exportado pra gente, né? Aqui eu mandei export default. Importar. Eu só escrevo contador, ele já vai aparecer aqui nesse quadradinho para me importar. Aí eu importo a função de lá. Aí aqui eu já chamo o contador e eu vou passar uma props, um parâmetro, né? Se você for pensar em funções. Sim. Vou passar um parâmetro chamado valor e eu vou passar contador para ele. E a única função que esse contador vai ter vai ser mostrar esse valor para mim. Aí até tem aqui, ó, a chavezinha, sempre que eu quero mostrar o JavaScript, né? E aí aqui eu vou usar o mesmo useEffect que eu estava utilizando lá. Console.log enter. Opa, pera aí. Isso. Opa, pode falar. Desculpa perguntar novamente a respeito disso. Quando é que a gente sabe que é para usar os parênteses, os colchetes e as chaves? Qual a diferença de um para o outro? Porque toda vez eu me perco nisso. Eu sei que um é array, que é onde vai ficar o array, o outro é uma função Aham. e o outro eu não sei, consigo definir. Ó, vamos lá, vamos passar por partes, né? Aqui eu tenho uma função que chama useEffect, beleza? Sim. A primeira coisa que a gente precisa dessa função é esse arrow function que chama, né? Então a gente bota um parênteses vazio com igual setinha. Isso aí a gente vai usar em qualquer função que a gente for fazer. A gente usa assim. Quer ver? Pera aí. Ô, Júlio. Beleza? Bom, pera aí, Pedro. Você entende isso? Entendo. Certo. Aí você usa um parênteses, igual parênteses, que aí vai chamar, vai ser igual setinha uma função, que aí vai ter uma lógica aqui dentro. Beleza? Sempre quando você quer fazer uma função, é assim que é a lógica dele. Então, igual, parênteses, setinha e chaves. Certo? O useEffect, ele tem uma diferença para esse padrão. Ele vai ter um vírgula e ele vai ter um array. E dentro desse array, você vai passar tudo que você quer atualizar, tudo que você quer ouvir, de certa maneira. Então, se eu quiser que esse console log executa toda vez que eu troco esse valor, eu passo o valor aqui dentro. Toda vez que esse valor mudar, esse console log vai me retornar render. E se tiver vazio? Se tiver vazio, toda vez que renderizar. Ah, tá. Entendeu? Mas por que o useEffect usa parêntese pra depois a Iron Function e no useState usa colchete? Usa chaves, na real. O useState usa array também. Não, pera. Você tá falando aqui? Não, desce o código. Ah, você tá falando aqui. Ah, não clique, mano. É. Não clique, é. Não, mas Por que- aí, se você pegar o onClick aqui, vamos comparar com esse aqui, é a mesma estrutura. Mas um usa colchete e o outro usa parênteses, por quê? Ah, porque o clique é um evento? É porque aí a gente tem aquele esquema, né? A gente tem que englobar ele, porque é uma função JavaScript. Que nem aqui, ó. Ah, tá. O onClick já é uma função. É. Ah, bota isso. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Aham. Que nem aqui, ó. Onde que eu tava pensando?
Cara, agora eu me perdi. Não, é aqui, ó. Eu Toda tava vez. no Effect, Isso. É, mas clicando a respeito do valor. sim, não, é. Quando você quer passar alguma coisa aqui dentro, né, você passa um valor aqui e ele vai renderizar. É, você perguntou onde que tá a lógica, né? A lógica é assim, toda vez que for uma função, a gente coloca esse igual parênteses, é, essa setinha aqui e chaves. Já era. Só que tem situações que nem o useEffect, onde a gente passa essas dependências assim. Então tem No caso, casos. seria igual um objeto que cria uma variável, mais ou menos isso? Não, o useEffect? E não, esse arrow function. Não, o arrow function é uma função. Esse Beleza? colchete é depois, É na real. que esse é uma variável, né? Aqui você está falando que é uma variável, que é uma função. O que, que é a função, né? Toda vez que a gente chama uma função, a gente quer uma repetição de código. Então, toda vez que eu quiser repetir esse código, eu chamo o teste. Beleza? E essa repetição de código pode ter qualquer estrutura que a gente quiser. Entendeu? Opa, alguém chamou? Ah, beleza. É quem mandou mensagem. Beleza. Agora vamos olhar aqui sobre as renderizações, né, do código. Aqui eu vou colocar um H3. Galera, esse assunto é meio pesado, né? Meio complicadinho. Não é mole no React, não é mole não. Mas beleza. Vamos lá. Eu tinha colocado um render aqui, né? Counter, vou colocar render counter. Pra gente saber diferenciar entre os dois renderizadores. Beleza. Esse use state tá foda, parceiro. Beleza. Caraca, agora eu fiquei bolado, mano. Era pra ter parecido, né? Era pra ter atualizado. Exato. Porra. Tem alguma coisa errada aqui. Beleza. Não, pior que as aulas que eu tava vendo era realmente pra não mostrar. Não, era pra não renderizar. Não, então, que assim, toda vez que você atualiza um valor, ele tem que passar o props diferente, entendeu? Por isso que tem que renderizar novamente. Tá entendendo? Mesmo sendo uma função assim. Não, a função assíncrona aqui não importa quase nada, entendeu? Porque assim, você tem que pensar que ao atualizar esse contador, a gente vai mandar um valor atualizado para esse componente. Então toda essa estrutura aqui tem que atualizar, entendeu? Uhum. Só que aqui no caso ele não está chamando esse useEffect, quando deveria chamar um render counter. Caraca. Beleza. Vamos aqui sobre pegar um projetinho aqui bem básico, né? O Olá Mundo aí pra vocês fazerem, né? Que é o mais fácil. O contador eu já fiz. Agora tem o que gerador de citações randômico. Esse aqui já é mais complicadinho. A Joe mandou mensagem. Giovanni? Olha aí no chat. Sim. Não. Beleza, Giovanni. A gente passaria aqui o valor no useEffect. Cadê? Vamos lá. E toda vez que incrementasse esse valor, ele entra aqui. Não, tá certo. Mas o que acontece, né? Não é. O problema não é esse. O problema é Era pra que. ir sem, né? Hã? Era pra ir mesmo sem passar o valor. Porque aí eu tô. Eu tô entrando na função novamente, né? É isso que eu tô falando. Porque eu tô renderizando novamente, mas aqui não deu o log. Mas beleza. Isso aí que você falou tá certo também, Giovanni. Mas só pra caso eu queira logar esse valor aí, que no caso eu não preciso.
Beleza. Tem aqui um gerador de estações randômico que eu acho que daria pra gente fazer. Olha, eu até esqueci aqui do que eu tinha feito o design. Beleza. Eu tenho um design aqui pra fazer hoje. Vamos lá. Você que fez? Aham. Aí sim. Eu fiz enquanto eu tava no trabalho aqui. Muito bom, hein? É. Um trabalhinho pra fazer, mas ficou bom. Beleza, é como se fosse uma página da Steam aqui, né? É, sim. A primeira coisa que a gente faz no Figma aqui é pegar as imagens, né? Então eu já vou pegando aqui, eu uso o Shift. Pego elas e mando. Pera aí, pegar isso aqui, pegar isso aqui, pegar isso aqui. Tá mais pra Epic, né? Steam é mozão. Steam é zoado. É. Beleza, aí eu mando exportar todos, né? Eu passei o design pra vocês se vocês quiserem testar aí. Ele cria várias layers pra mim. E além disso eu preciso exportar os ícones, né? Que eu peguei lá no Font Awesome. Quando você faz isso, exporta tudo de uma vez? Importa tudo de uma vez? Sim. Ó. Aí eu uso o Shift e vou clicando em vários, aí exporto. Utilidade pública. Sim. Vou pegar esses dois aqui. Depois do shift eu passo o que mesmo? Você vai em Export. Aqui do lado, aqui ó. Eu acho que no seu tá no Inspect aqui. É que é um pouquinho diferente pra quem tá olhando. Você tem permissão só pra ver, sabe? Mas se vocês quiserem também, dá pra vocês Duplicar, né? duplicate to your drafts, né? Pros seus próprios arquivos. Beleza. Aqui eu já tenho preparado o meu, mas é só pegar, copiar o zip lá e exportar. Já era. É que aqui não tá aparecendo porque o React só dá as pastas aí pra mim. Beleza. Deixa eu limpar aqui o código agora. Limpar tudo. Beleza, eu vou deixar esse index aqui. Vou tirar os effects nossos aqui. Tirar isso aqui, vou tirar isso aqui, vou tirar isso aqui. Beleza. Eu já tenho uma pasta de componentes ali que eu vou usar também. E eu vou tirar isso aqui, esse resto aqui. É importante que vocês façam aí os testes que eu deixei em aula, né? É bem legal. Mas agora eu vou mostrar um pouco, né, porque que a gente usa tanto essa componentização, né, porque que é tão legal. Vai demorar um pouco porque eu vou ter que estilizar. Mas bora lá. Aqui eu já tenho as imagens, eu separei em duas partes. Vou colocar na pasta pública porque fica mais fácil da gente pegar. E aqui nas imagens eu vou ter esses ícones em PNG. E eu vou ter as imagens do meu site. Beleza? Vamos lá, a primeira parte aqui é o headerzinho nosso, que tem um ícone, o gaming e esse hambúrguer aqui. Vamos lá. A gente usa um header. E aí aqui eu vou colocar um image, CRC. Como tá na pasta pública, eu só preciso chamar esse ponto barra ícones. Não, nesse caso não é ícone, é um image que eu deixei. Caraca, eu não exportei minha logo. Deixa eu exportar a logo. Beleza. Exportei a logo. Assim, eu editei um pouco as imagens aqui, viu, galera? Porque no Figma a gente consegue. Então eu pego aqui a imagem, por exemplo, e eu vou mexendo nela, né? Eu meto exposição, contraste do jeito que eu quero. Assim eu gostei bastante, né? Porque fica bem escuro nas bordas também. E essa escuridão nas bordas até eu fiz com o próprio Figma aqui.
você consegue colocar essa Inner Shadow e fica bem legal. Mas assim, usem o Figma pra editar foto também, que é bem legal. Da hora, Figma, filho. Aí você edita tudo e manda exportar e ele fica já bonitinho. Fazer curso de Figma, né? É bom o curso de Figma. Agora eu venho aqui. E pra eu referenciar essas imagens, né, que eu tenho aqui nessa pasta Images, como tá na pasta pública, eu só preciso dar um ponto barra Images, né, que é a minha pasta. Eu entro em Icons e aí eu venho na logo.png. Beleza? Vamos ver como é que tá o meu front. Ficou bom. Aí. Agora eu tenho que tirar a margem, né? Primeira coisa que eu faço no CSS, tiro a margem, tiro o padding. Isso aí. Só isso? Esse negócio incomoda demais. Eu venho Tem aqui. utilidade também, eu acho. Hã? E a gente tira um negócio do texto também. Que negócio do texto? Acho que é o padrão lá que vem. Eu não sei. Eu já vi. Eu vi o cara que colocou umas 4 coisas, velho. É ali no. Aqui no. É, isso. Pode crer. Tem uns que botam font size também, muda o font size. É. Dá pra você fazer muita coisa. Mas geralmente eu uso só isso. Não precisa mais que isso, não. Não precisa não. Deixa eu tirar isso aqui, vou passar o meu outfit. Aí pra quem não sabe importar é só você vir aqui no Google Fonts. Aí eu uso o outfit bastante. E aí você coloca pra... Deixa eu remover aqui primeiro. Não. Você seleciona. Eu seleciono tudo. Porque dá uma variedade maior, né? Pra gente mudar o estilo Precisa da página. operar lá na hora. Porque, tipo assim, se você der o mesmo peso pras coisas, né? Ele fica meio estranho o site. PO Dev. Ah, Giovanna, vou te contar. Beleza. Vamos lá. Aí aqui agora tem o game aqui, né? Que eu vou colocar um H2. Gaming. E do outro lado vai ter um hambúrguer. Images. Icons. Quando é um site maior, o hambúrguer ele só fica pra celular, né? Aqui eu só fiz o hambúrguer porque eu tava com meio com preguiça. Vou fazer o normal. Beleza, cadê? Cadê o hambúrguer? O hambúrguer eu não exportei também, porra. A isca hambúrguer. Aí zoou. O hambúrguer é esse aqui. Esses 3 aqui. Vamos lá. Famoso sidebar. Mais ou menos. É, pô. Em alguns casos é. Em alguns casos. Aí não vai ser, não? Poderia ser, cara. Você não vai fazer nada aí, né? Não, eu só deixei pra ilustrar. Ai. É um fake sidebar. É o fake sidebar. Mas beleza, vamos lá, né? Eu tenho aqui o meu header. E aí, eu também tenho o meu MacBook Pro aqui, eu tenho um fio, que é o background, uma cor, né, no background. Então eu vou estilizar a minha main inteira. Se eu colocar um ponto app aqui, será que pega? Vamos ver. Assim eu nunca usei. Nem sabia que dá. Eu acho que dá. Vamos ver. Background, beleza. Vamos lá, né? Aí ele já pegou o height. Beleza? É isso que eu ia te falar. O quê? É que você colocou 100% no Rio. Não, de boa. E agora, na questão das cores, né? Eu uso mais o branco. Deixa eu colocar como padrão color. Mas
Mas não precisa não. Aí vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Eu acho que aqui é só mais fácil. Beleza. Aqui eu já tenho Uma dúvida. Pode falar. Na hora que você importou a URL, você Hum. colocou na main ou você colocou no index? No index eu posso botar ele como import URL. Tá, você fala na hora de importar a fonte. Foi. Aí eu botei import URL, daquela outra forma, né? Que ele cita aí. Eu acho que você conseguiria importar aqui normalmente, mas você tem que usar num arquivo JavaScript. Como assim? Ah, então no caso, esse não daria. Então Tá eu vendo teria aqui que que usar tem esse dentro do style? link. Não, na verdade. Não, falei bosta. É dentro É, do dá. arquivo CSS, pô. É isso. É isso aí. Ah, sim, sim. Falei Porque errado, eu já falei errado. fiz ele no CSS. É isso aí. É, mas o problema de colocar aí no CSS é que tem um problema de performance lá. Que agora eu não lembro bem. Aí você coloca onde? Eu sempre coloco no HTML. Aqui. Ah, é mesmo? É. Ó. Então tu utiliza sempre no index HTML, aquele maiorzão, né? Isso. É porque HTML é a primeira coisa que renderiza, né? É, então. Tá, beleza. Eu não sei exatamente por que que eu tinha lido já. Acho que é por isso. Eu li que é mais rápido. E eu Hum. esqueci a razão. Vamos lá. Componentização. Vou trocar o. Por isso, porque é a primeira coisa que a página. Então, mas de qualquer jeito ele vai pegar em um site de fora, né? Pode crer. Sim. O jeito mais rápido mesmo é você baixar essa fonte. Aí é rápido. Mas não é tão. Tanto peso assim, sabe? Ó. Aqui eu tenho uma receita de bolo aqui, galera. Que eu sempre uso pro meu site. Que eu já deixo tudo feito. O CSS. Relativo ao tamanho de fonte, peso de fonte, entendeu? Então, aí eu só copio e colo. Ó. É bom. Salvar. Beleza, aí aqui a gente tem o nosso header, né? A gente tem que estilizar ainda um pouco. O que seria small? Small é pra quando eu queria dar uma... eu quero que um texto seja menor ainda, entendeu? Aí eu dou uma classe de small pra ele, É isso. Entendi. entendeu? Aí aqui eu vou colocar a nave. Porque são itens da nossa navegação aqui, né? Então quando eu clicasse aqui ele ia voltar pra home. E beleza, vamos lá. Agora, olhando aqui no meu site, eu tenho que botar isso aqui na mesma coluna. Eu vou usar o flex. Deixa eu ver se está importando aqui o flex. Tá importando o CSS, né, na verdade. Beleza. Vamos lá, nave. E aí eu vou colocar display flex. Beleza. Widget 100%. Deixa eu inspecionar aqui. Tá. Aí, justify content space between. Beleza. E agora o hambúrguer ali, ele tá bem gigante, ele tá estranho. Uma dúvida. Hum. Eu posso fazer ele numa pasta chamada componentes, uma pasta, um nome header, e importar ele para o app? Sim, pode sim. É exatamente isso que eu vou fazer. Só que eu gosto de fazer assim. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar como icon. Eu gosto de fazer assim. Eu faço primeiro aqui no site, né? Olho se tá tudo certo. E aí eu vou quebrando ele em componentes. Entendeu? É uma maneira mais fácil de se fazer. Eu acho. É mais fácil mesmo. 50 pixels. Eu já ia te perguntar se não ia usar componente. Não, vou usar assim. Caraca, esse aqui não pegou. Ah, né, na verdade. Beleza. E aí aqui, né,
o game não era pra ficar no meio, né? É pra ficar colado lá. Então eu uso uma div. Beleza, e essa div tem que ser flex também. Deixa eu colocar uma classe aqui que vai ser só flex. Porque aí já facilita pra gente. Flex, display, flex. E aí aqui na nave nossa a gente não precisa nem do flex, eu só dou as name flex pra ele também. Beleza. Beleza. Vou colocar aqui nave info, nave logo. E aqui eu vou colocar usando 2 underline. É bom. É bom. Beleza. Aqui no caso, se eu colocar um gap, beleza, ele funciona porque tem um display flex, então o gap vai funcionar. Não só isso, né? Como a gente tem a nossa nave aqui, a gente tem que dar um espaçamento das bordas. Então, aqui na nossa nave mesmo, que eu já tenho, eu vou dar um padding. Deixa eu ver. Mas se você colocar só barra, só underline logo, já fica, não? Já fica o quê? Mas já fica, não precisa desse ponto nave, não precisa. Ponto nave? Como assim? Aí você colocou ponto nave, aí tipo, porque você quer referenciar esse logo ao negócio nave, não é? A nave logo. Beleza, você queria que eu colocasse só logo. Isso? Underline logo, não? Daria. Não, underline logo sem nada? Antes assim? Ah, não, é porque você nem, né, como se fosse um filho do É. nave, não? Ah, tá. Sim, então, mas nesse caso ainda, né? Tem pessoas que usam assim. Eu deixaria aqui a nave aqui em cima. Isso. E E aí a embaixo. nave logo seria contida dentro desse fio, né? Aham. Só que é foda você manter isso aqui, porque aqui embaixo, ó, já começa a ficar escroto a parada, entendeu? Porque aí a gente usa aqui nave, logo e image, entendeu? Sacou? Putz, Fica muito ruim depois. Aqui eu usei um padding, mas ficou muito zoado, cara. Deixa eu ver aqui. Padding RAM. Deixa eu só dar uma inspecionar aqui. Either nave. É porque é aquele problema, né? O padding ele adiciona esse tamanho na hora de contabilizar ele. a div fica maior. E aí ele dá transbordo. E aí dá problema. Tá. Ô burro. Vai ter que colocar 90%. Mas às vezes nem isso. Tem um jeito de solucionar isso aqui, mas eu não vou pegar muito no pé disso aqui agora não. Beleza. E agora eu vou dar um align item center para centralizar eles de forma vertical, né? Deixa eu colocar 2 mesmo. Beleza. Beleza. E agora eu tenho a imagem minha, né? Já vamos para a imagem. Background. Que já vai ser a parte principal aqui do site. Então vou aqui, image, crc. Vamos lá. Images. Aqui no caso seriam images. E main.png. Beleza. Vamos lá, já tá pegando bem. Só que aí tem alguns problemas com essa imagem aqui. Na verdade não são problemas, né? É só o jeito que ela tá construída agora. Width 100%. Sim. É um dos problemas, né? Vamos lá. Widget 100%. Se bobear, não é único não. Beleza, só que aí tem outro problema, né? Ok. Porque ela tem que ficar aqui por trás de tudo. Saca? Sei, entendi. Por trás da nave, né? Então a gente vai usar um position Absolute. absolute. Trunks. Top 0. Ficou bom.
Menos 100. Que isso? Ah, beleza. Deu problema aqui. O problema é o seguinte, quando eu coloquei menos 100 ficou por trás do background até. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Vou adicionar um Z-index na nave. Sim. E aí eu tenho que botar um position relative aqui, eu acho. Beleza. Mas vocês Ih. sabem o que é o conceito de Z-index? Não. Z-index basicamente vai falar assim, eu quero que você joga Sim. isso aqui pra frente ou pra trás. Ah, tá. 0 é pra trás e 1 pra frente. Todos têm como padrão 0. Todos os itens, beleza? Ah, tá. E aí, se eu quero jogar alguém pra frente, né? Ou pra trás, eu boto aqui Z-index maior do que o outro se eu quero jogar na frente. Sim. Como a nave tá na frente, a gente dá Z-index pra ela, Show. beleza? Só que aqui ainda ele ficou meio zoado essa imagem. Eu acho. Eu Por quê? achei. Porque aí ele não dá muito. Eu acho que desse jeito ficou bom. Da outra vez que eu tinha feito tinha ficado zoado. Porque a gente usa às vezes o Object Fit Cover. Pra quê? Porque às vezes você redimensiona a imagem e ela fica muito. Espremido. Fica estranha. Fica estranha. Ela não fica na dimensão correta. O SVG é pra isso, né? O povo exporta SVG em vez de PNG. Ele é pra quê? É pra isso, a imagem meio que adapta. Sim, não é. Ele faz de maneira. Como é que chama? É Responsivo. responsiva. Exatamente. Vamos lá, que aqui sobrou um pouco, cara. Tá transbordando a própria imagem. Porra, O que pegou aí? boa pergunta. E aí, quando ele vem pro menor. Mas essa porcentagem, cara. Tô gostando disso aqui não. Alguma coisa errada. Não entendi o que aconteceu, não. O que aconteceu? Ele tá vendo que ele tem um overflow aqui embaixo? Ah, meu Deus, entendi. Esse overflow é o pior coisa do mundo. É por causa do bit. Cara, tô achando que essa nave aqui que tá me ferrando, cara. Deixa eu ver só tirando aqui rapidinho. Ela mesmo, ela mesmo. A nave? Aham. Mas vamos ver aqui. É ela mesmo. É. Felizmente. Vamos lá. Tá 90%. Mas e se eu diminuir aqui? Aí ele Tá de começa boa. a dar overflow ainda, tá vendo? Ah, mas tá diminuindo mais que negócio. Os caras são foda. Não tem responsabilidade naquele negócio ali, não. Nossa senhora, esse negócio de responsividade é chato pra arrebentar. É, você tem que olhar só pra celular. Deu pra celular, até tanto. Por isso que às vezes é bom usar uma biblioteca aí. Aí depois de umas aulas aí eu dou uma aula Ó, bom. de biblioteca. Tem um que eu uso que é Chakra que chama. Da hora. Aí já faz Era o que eu tudo pra você. era o que eu tava vendo. Hum. Que é o Bootstrap. É Bootstrap? Sim. Não, mas o Bootstrap Bootstrap é o Bootstrap é muito ruim, cara. É uma Ah, biblioteca. Eles disseram pra não usar, que o que tava usando é essa Chakra, né? Que ela é melhor pra celular, ela é mais responsiva. O Chakra UI é muito bom, cara. O Bootstrap é responsivo também? Bootstrap é responsivo, só que ele é uma desgraça. É ruim de. Eles disseram que é muito antigo, buga muito. É muito antigo e ele não deixa você fazer um monte de coisa. Por que é o problema das bibliotecas de CSS assim da vida, né? Por exemplo, essa estilização aqui que eu tô fazendo, se eu fosse estilizar de algum jeito usando essa biblioteca, ela ia barrar eu, na maioria das vezes, entendeu? Porque eu senti dificuldade naquela atividade que eu estava tentando fazer o botão desaparecer. Quando eu jogava a lógica, o botão perdia a cor. E desaparecia, mas quando voltava, perdia a cor. Ah, pode crer. Isso aí é da DNC que vocês estão fazendo? Eu tava, né? Isso aí foi uma atividade passada. Ah, sim. Não, mas aí
Beleza. Aí se quiser me passar aí a dúvida que você tá tendo, me passa no WhatsApp. Consigo ajudar Não, você. consegui solucionar. Consegui fazer. Deu certo? Deu. Eu fui assistindo alguns vídeos, aí consegui encontrar o erro e solucionar. Ah, bom demais. Aí sim. Então É. tem biblioteca para para deixar responsivo sem ficar alterando lá no SAS. Tem. Nossa senhora, tem pra tudo. Ó, graças a Deus. Não vai ser chato, não é, velho? Chato, né? Aqui E. portfólio mesmo dá pra usar esse trem? O que? Aqui portfólio lá que você mandou. Que eu vou montar? Né? Dá? Aí é bom. Eu boto pra usar lá. Aí eu já mostro pra vocês como é que funciona. Aqui eu vou colocar um labels. Porque quando tu coloca class name, o meu aqui só aparece uma aspa. Por que não teu aparece duas aspas? Depende da configuração sua. É que o meu é preacher. Eu tô usando o preacher com duas aspas, mas você pode usar com do jeito que você quiser. Tudo depende do jeito que você programa, né? Tem lugares onde programa com 4 espaços e lugares onde programa com 2, entendeu? O meu mesmo tá dando 2 espaços. Então, o meu também. O que eu fiz aqui? Ah não, eu coloquei errado. Aqui eu vou colocar RPG e ali eu vou colocar FPS. Bom de duas aspas que não confunde com crase. Eu sempre fazia isso. Beleza, aí eu adicionei essa Game Info. E aí, se eu for inspecionar aqui, deixa eu ver onde que tá minha Game Info. Né? Minha Game Info ela tá atrás da imagem. Vai ter que usar os Zenix. Vai ter que usar os index. Exatamente. Aí eu coloco um position. Ah, nem precisou. É só colocar o position relativo e já era. Eu Só tô que- achando que nem precisa no Zindex lá no outro, não. Só que eu tenho que colocar ela embaixo ali, né? A imagem. Aí eu tenho que colocar aqui bottom 0, que aí ele pega na imagem, beleza? Só que aí o que acontece, né? Quando a gente usa o absolute sem usar no pai dele um position relative, ele rebenta tudo, ele caga. Então eu tenho que ir no pai dele, do game info aqui, que é a main. E eu tenho que colocar, deixa eu ver se eu já tenho a main aqui. Não. Eu tenho que colocar position relative nele. Beleza, deu muita zica aqui. Vamos ver onde que tá a main. Por que você tá usando o Absolute no Game Info? Não dá pra deixar ali embaixo como flex. Mas aí eu teria que jogar o que? O margin top negativo? Foi isso que você pensou? Não. Ah, e por que a imagem desse? É porque ele tá na main. Aí deu Ah, problema. pode ser. Mas beleza. O problema aqui é o seguinte. Vamos lá. Cadê a main image? Aqui eu esqueci de botar uma height aqui. Então eu vou colocar aqui height 50%. E o height. E aí aqui na imagem dele eu vou colocar 100%. Beleza? É por isso que eu tinha falado pra você que tinha ficado estranho. Mas não tinha ficado ainda. Agora tá. E já eu explico por quê. E aí você viu agora ele tá certinho aqui. Beleza? Você tem que subir, né? Subiu o quê? A imagem. A imagem? Sim, tem que subir a Background. imagem. Sim. Só que aí pra subir a imagem eu acho que eu vou ter que subir a main também. Top 0. Não sei se deu pra entender. Entendi. Esse vai. Só que aí ele tá escondendo, né, a imagem por trás da main. The index 0. Ué. Olha aí, rapaz. Beleza, eu não sei por que ele tá escondendo aqui nesse caso. Então todos absolute, né? Pode ser isso.
Mas é porque eu tenho que jogar a imagem lá, né? Saca? Sim. Mas aí os dois estão sobrescrevendo. Deixa eu voltar aqui. Tá, vou lá. Hide 100%. Beleza. Eu teria que jogar essa main lá pra cima. Tá. E isso a gente faz com o Absolute. Sim. Só que tem um problema que não tá aparecendo a imagem. Você pode colocar a imagem relativa, porque o Ué, main é? é absolute. Eu não preciso, né? Eu teria Absolute aqui. Top 0. Aí, Aí. é isso aí. Bom Fechou. demais. E aí eu deixo. Será que eu deixo o index aqui? Eu acho que nem preciso nesse caso. Não precisa não, isso é relativo. Agora já era. E agora eu boto um padding aqui. Pra jogar um pouquinho pra cima. Vou colocar um pouquinho menos. Na verdade, eu vou colocar um pouquinho mais da esquerda, né? Eu acho que se você colocar esse position relativo no Game Info também dá. Da onde? No Game Info. Ah, não, mentira. Você vai ter que... Não, o Game Info tem que ser por cima Na imagem. da imagem e ele tem que ser embaixo, né? Uhum, aí não dá. Entendeu? Aí eu tenho que colar ele embaixo. Aí por isso que ele tem que ser mesmo absolute. Uhum. Aí aqui falta a gente utilizar as labels aqui, né? Bora lá. Labels. No caso eu vou ter aqui essa cor aqui. Vamos lá. Background esse. Aí é só copiar o CSS. Copio aqui, beleza. E aí eu vou ter um tamanho ali que é fixo. Esses dois tamanhos aqui. Eu acho que aqui pode ser até um pouquinho maior. Vamos ver como é que vai ficar. Ficou bom, ficou bom. E aí eu tenho que centralizar ele. E aí eu tenho que centralizar ele na vertical também. Line items, center. Specify content, center. Beleza. E aí eu não vou precisar nem de text align mais. Fechou. Agora a gente tem as nossas labels, né? E aí a gente bota aqui uma classe, uma div só pra ter a classe flex. Classe name flex. E aí já fica um do lado do outro. Sim. E aí eu vou botar aqui label, container. Por padrão, o Flex vem em row ou vem colo? E vem o row. Ah, Por isso que eu só preciso colocar o display flex que já é. pode ser. Entendeu? Também depende do React, né? O React Native, ele já vem em column, né? É Ah, é? mesmo? Eu tava vendo esses dias, quando eu tava dando uma olhadinha a respeito. Qual é a diferença? Pior que faz sentido mesmo, porque a tela do celular Sim. Sempre É quando você vai pra vertical. celular, você joga É isso mesmo. Você joga Assim- em coluna, né? Verdade. Então Não, já faria bastante sentido. faz sentido, total sentido. Oh, deixa eu aumentar um pouco essa widget aqui, que eu tinha feito. Aí ficou bom. Beleza, ficou da hora. Agora a gente vai... eu não vou fazer o resto aqui, porque senão ficaria um pouco complicado, né? E É. demorar um pouco. Mas vocês podem tentar aí fazer depois, eu passei o Figma já. Aqui eu vou explicar mais sobre a questão da componentização, né? Antes disso, vocês têm alguma dúvida aí? Algumas dúvidas, né? Porque React é um pouquinho chatinho. Essa parte aí, tipo, até onde você explicou hoje, não tem não. É só a parte dos states e dos effects que eu vou começar. Ah, Bastante. é meio chatinho, né? Porra. Depois que pegou também, já era. Então, você tem que lembrar que os state é só pra você guardar uma variável. E os effect você quer fazer algo a partir da atualização de alguma variável, né? De algum Justo. contexto. O negócio é, tipo, na prática, tipo, saber onde utilizar o que também. Sim, Aí beleza. Agora, né, a gente vai quebrar em componentes essa parte.
vendo assim de cara, né? Eu sei que essa parte aqui de cima, deixa eu só locar isso aqui. Aí. Essa parte aqui de cima é uma nave, né? Então a gente provavelmente vai usar isso no site inteiro. Não importa onde que a gente esteja, geralmente vai ter uma nave aqui, né? Sim. Que é jeito. Então, um component. Então é bom você fazer um componente. Tem coisas que não é tão importante, né? Que nem que é o Cyberpunk, isso aqui, né? Na verdade, isso aqui também é importante. Daria pra gente fazer o componente, porque é o seguinte: a partir do meu design aqui, dá pra ver que tem uma bolinha selecionada, né? Então, eu selecionei o Cyberpunk. Caso eu clicar aqui e selecionar outro jogo. Então a gente poderia ter um componente pra cada um desses, entendeu? Então, É verdade. vamos lá, vamos quebrar, né? Primeira coisa que eu faço aqui é pegar o header e eu vou colocar ele em um novo componente. Em relação à estrutura de pasta, eu gosto muito do design atômico. Como que é? O design atômico ele é bem chatinho. Eu vou passar bem por cima pra vocês, galera. Mas é bom vocês dar uma olhada depois. O design atômico a gente quebra os nossos componentes em várias partes, em átomos, e depois a gente junta em moléculas, organismos e monta páginas. Basicamente, ele é assim. E por que a gente usa dessa maneira, né? Por que usar o design atômico? Porque muito disso é repetição, né? Então, o H1 aqui, por exemplo, o H3, eu vou repetir em quase meu site inteiro. Então, átomo. E aí a gente poderia ter um átomo, entendeu? Que seria a tipografia que a gente vai usar em qualquer lugar. Sacou? Entendi. E aí aqui a gente já tem uma molécula, né? Que é uma div que contém mais informações do que o normal, entendeu? E aí tem organismos. Eu não vou entrar muito a fundo sobre isso. Mas saiba que organismos poderia ser um header, né? Poderia ser a main nossa. Então é aqui que eu vou colocar ele. Mas é algo bem legal pra vocês estudarem se vocês souberem isso, por exemplo, na entrevista de emprego, porra. E no documentação do React, né, que eles ficam, tipo, meio que dão dica de como usar os componentes, eles falam pra criar o mínimo de pasta possível. Esse aí cria o máximo de pasta possível. Então, mas aí você cria o máximo, só que depois, Vou diminuir no final, entendi. como a gente criou só essas pastas, vai ficar organizado, entendeu? Sim, sim. Agora, se você construir, se você ver a aplicação aqui do site da minha empresa, você chora. Nossa, porque. Imagina um negócio grande, velho. Então, porque o negócio Eu acredito que, como tu falou, né? Se a gente fizer dessa forma, fica bem mais fácil na hora de você até chamar eles. Porque você sempre vai ter um H3, você sempre vai ter um image, então você não precisa ficar lembrando de onde fica cada arquivo, né? Onde fica cada pasta. Sim, Mas o negócio é só alterar, tipo, o que já tá pronto, já também, às vezes. Então, mas aí depois que você fizer isso aqui, você tá feito, velho. É muito mais de boa pra você ter o código inteiro, entendeu? Aham. Aí, beleza. A gente reduziu aquele código, né? Jogou em outro lugar. E fica muito mais limpo, né? A nossa visualização. Eu vou testar isso de maneira aí. Vai testando, vai testando. Aí aqui eu vou criar a nossa main. E aí eu vou criar o RFC, né? Eu vou ter a nossa mainzinha. Beleza. Deixa eu tirar aqui. Beleza. E aí... trazendo nossa main. Então a gente reduziu pra duas. A diferença do outro é esse, ó. O Spot Default fica lá embaixo. Então, dá pra você fazer dessa maneira também. Esse é aquele RFCEA, sei lá. RFCA. Não, mas eu acho que é FC... Esse, ó. Esse RFCE. RAFC. Esse segundo. Então, mas ele é mais ou menos igual. É que o outro é uma function, esse aqui é um const, pelo jeito. Eu não tinha visto.
Mas. É isso aí mesmo. Beleza. A gente reduziu aquele código inteiro, né? Deixou isso só em 2 linhas. Que a gente pode reusar, né? Isso que é a parte mais legal, né? A gente consegue. Aqui não vai ter muito uso pra gente reusar a main, porque é algo muito específico, né? Não vai ser algo que eu vou querer repetir. Eita. Ah, faltou importar main. Beleza. Eita. Olha aí, minha imagem não tá. Não tá inteiro. Deixa eu ver aqui. Você pode fazer aquele background que é tipo um vídeo. Esqueci o nome do background. Aí da última vez a gente fez, deu certo, porque ele pegou a tela inteira. Você faz o background tipo esse e roda um vídeo, né? Isso. Como é que é? É assim, ó. Nesse site que eu fiz aqui, eu fiz dessa maneira. Assim. Olha que da hora, como é que faz isso? Isso Esse é um aqui, GIF? esse aqui é eu que fiz no cinema 4D. Você também tá gostando de mexer com isso em modelagem de. Ah, eu quase morri pra fazer isso aqui, velho. Nunca mais. Aquela modelagem da Não. moeda lá também. Nunca mais eu faço isso aqui, velho. Nossa, difícil pra arrebentar. Muito trampo. Aí eu fiz aqui até um esqueminha aqui, ó. Do scroll. Esse aqui ficou legal. Eu boto o mouse aqui pro lado. Ô louco, da hora. Ele vai sozinho. Vocês fizeram um esquema de filme, né? Fizemos. Só que é com setinho. Que é o quê? É que setinho em vez do scroll. Com setinho. Ah, sim. O É que eu nosso- vi o isso nosso é fraquinho comparado ao seu. Esse aqui eu vi no CS Trix, CSS Trix. Se bem que eu acho que não muda muito não, pô. Esse aqui, ó. Só que o deles tá um pouquinho pior que o meu. Por O seu incrível tá que passa. que Aí eu pareça. sei isso aí é por causa do transition. Ah, deve ser por causa do Firefox, às vezes. Também. Será? Acho que não tem transition aí. Olha como que tá indo. Quadradão. Tá meio estranho pra arrebentar. É transition. Caraca, o meu ficou melhor do que o dos caras, porra. Tô bom Você no vai mais CSS. suave, né? Tô bom no CSS. Ah, bom. Beleza. Aí aqui a gente já tem a nossa label aqui. Tem mais coisas que a gente poderia transformar em componentes separados, né? Como por exemplo a label, que é algo que a gente realmente iria reduzir código. Porque nesse caso aqui a gente está repetindo a mesma div, né? Sendo que a gente poderia ter só um componente lá e já era. Vamos ver aqui. Vou colocar aqui um átomo. Label. Lembrando que sempre começa com a primeira letra maiúscula. RFC label. Porra, esse hotkey aqui do RFC é muito bom, cara. Show de bola. Pra quem não tem a extensão aí, eu uso. Eu tenho esse trem. Você tem essa? Nós do curso tem. Baixa esse trem. Cada último. Último modo aí. Falou, Muito vai. bom, cara. É bom mesmo. Não, mão na roda, filho. Mão na roda. É igual aquele da HTML lá, 5 que você coloca já. Ô, Thiago, eu não respondi você, mas. Já tá acabando a aula, mas qualquer coisa, se eu não conseguir ver o final, eu passo pra você. Aqui eu só tenho que mostrar sobre a componentização aqui do label, que é a parte mais legal aqui. Então beleza, né? Eu tenho isso aqui. E caso eu importe a label, né? Vamos importar a label aqui. E aí... Não, pera aí que eu fiz errado. Eu tô na nave. Na main. Importar a label aqui. Beleza. Que nesse caso eu vou ter um RPG, né, igual aos outros, porque eu não tô passando props ainda. Aquela lista que você mandou com H1, H2, H3, não tinha como. Não é melhor sintetizar isso tudo como como fala? Uma molécula, não?
Aí toda vez você já. Esse Pô, aqui? não, pô, aquele negócio que você mandou no chat, tipo, com font size, font weight, de H1, H2, H3, H4. O que que tem? Não era bom você colocar, tipo, como um átomo ou como uma molécula e, O tipo, CSS? é, Não sei, nesse caso eu acho que não, cara. só Porque o index, né? porque ele aqui, ó, esse aqui ele seta os padrões como se fossem globais, né? Aqui no index da nossa main, beleza? Então é onde que eu tô deixando a informação toda no meu aplicativo. Aqui eu coloquei todo o CSS só nesse app. Só que o certo mesmo, quando você for fazer, é colocar uma pasta só de estilo para cada um Sim, deles. Entendeu? main, não sei o que. E você adicionaria aqui, por exemplo, uma pasta de styles aqui no Atom, só para ficar mais organizado. Sei, E aí eu poderia adicionar aqui label.css. Entendeu? sim, E aí, Ou você utiliza o Sais, né? O Sais também é bom porque você pode criar esses padrões. sim, sim. é, Os mixins. sim. E aí diminui um pouco, né? Mas na verdade ele não diminui o código, né? Ele deixa mais legível. Isso que é importante. Diminui. É como se fosse. Não, mas não diminui, porque ele renderiza em CSS depois. Entendeu? Ah, você fala, tipo. Ah, tá, não, boto fé, tipo, é questão de performance, né? Que você fala. Tipo assim, ele monta o seu CSS, aí você faz um mixing lá, botando um variável lá, né, do jeito que você quer e repetir, beleza? Ele vai pegar aquilo lá, vai repetir o código e vai montar o CSS como se não tivesse repetido. É, sim, mas é tipo, é questão mais de, tipo, você não ter que fazer de novo o E negócio. ficar muito mais legível, né, pra quem tá vendo, pô, fica bem de boa. É, sei que é um monte de código. Quando você vai analisar o código tem 100 linhas, só que você poderia ter 50. Muito mais de boa. A questão de desempenho não muda, mas na questão de De arrumar o performance do código. desenvolvedor, no caso, né? Performance do desenvolvedor aumenta, porque você não vai ter que ficar copiando código toda hora. Então. Aqui eu vou passar um props, que eu vou colocar o nome. E aí a nossa label agora vai receber um props que chama name. E aí a única coisa que a gente vai fazer aqui é botar o name aqui. Então já temos aqui o nosso RPG e o nosso FPS. Também tem a questão do estilo, né? Aqui eu tinha feito Eu não entendi essa parte, hein? Nem eu. o quê? Do props? É, você chamou aí. Não, onde? Aqui? É isso aí. Vamos voltar aí. Esse Foi mal, nome. passei muito rápido. Mas assim, eu criei um componente lá, beleza? Beleza. O componente é esse. Se a gente entrar nesse componente, o que está acontecendo lá? Ele está renderizando essa div chamada labels, beleza? E o valor dele é RPG. Vamos lá. Então temos dois RPG aqui, duas labels RPG, certo? A gente quer isso dinâmico, né? Esse nome tem que ser dinâmico. Então tem que ser RPG ou FPS. Como que a gente faz isso, né? A gente usa os props. O props nada mais é do que são parâmetros que a gente passa para esses componentes. Então, no meu caso, eu quero um que chama RPG e o outro chama FPS, beleza? Então eu vou passar um parâmetro, né, um nome aqui, name, que vai chamar FPS. E aqui embaixo eu vou passar um name que chama RPG. Que são os dois nomes que eu quero dar para essa minha label. Agora eu volto lá no componente. Eu tenho que receber esse parâmetro, que eu vou chamar de name, que é o mesmo nome que eu dei aqui. E aí aqui dentro, em vez de FPS hardcoded, eu vou colocar um name. Beleza? Como que ele se diferencia aqui? Diferencia o quê? Tem que ser um FPS e outro RPG. Eu passo aqui no valor. Mas os dois não são nenhum. Opa, pera aí. Quem mandou? Pode falar, Vanderlei. Júlio, em algum lugar do label ali, tu chama o main, tu importa o main para ele entender que tem que pegar o name do main?
por exemplo, ali tu disse que tu criou dois labels e deu os nomes diferentes, né? Aham. Mas lá no label, não no componente aqui, no label, isso. Tu precisa importar a main ou não? Eu, Para eu- dizer que é para pegar o name de lá da main, ou não é não, necessário? eu adiciono aqui um parâmetro na minha função. Vocês estão acostumados com o conceito de parâmetro, certo? Não, porque é um componente. Visto que é um componente, é a main que chama ele, não ele que chama main. Ah, é porque você fez o contrário, eu também buguei por causa disso. Porque o quê? É porque pra mim, geralmente você, tipo, fazia a label, aí depois você ia fazer essa na main aí, tá ligado? Não, eu fiz a main e a main chama label. Eu sei. Não sei. É Tá. como eu Eu entendi. entendi. No caso, você Ah, botou tipo valor, velho, e no caso você botou name, tá que é o certo. name que vai aparecer, aí você botou já o name, RPG e FPS. Tá, Aí lá você colocou na label tipo um botão que ele iria encaminhar ali, né? Eu Você coloquei botou uma os dois div só. valores. Uma div que renderiza o valor que eu estou passando na parâmetro. Vamos voltar um pouco, que aí eu consigo explicar pra vocês. eu Beleza? entendi agora. Ó, é pra caso alguém não entendeu. Eu entendi, não. Vamos lá. Você sabe o que essa função é, né? É example. E ela chamou um log. Beleza? Simples. Uhum. Vamos aqui no console. E veio aqui example. Beleza? Se eu passo um parâmetro aqui, escrito name, por exemplo, vírgula name, e aqui eu escrevo RPG. Ele vem aqui pra mim RPG, Tá. certo? Uhum. Você tá acostumado com esse conceito de parâmetro. Sim. Tá bom. Isso aí, basicamente, é o React. A gente usa essa função, é como se a gente estivesse passando um parâmetro. Então vamos supor que eu quero retornar nessa função aqui um H4 que tenha um nome. Entendeu? Eu chamei a função passando o parâmetro e ele renderizou para mim um H4 com esse nome. Mas não é a mesma coisa, tipo, você fazer a label e ele dentro da label você colocar FPS, não? Tá, eu colocarei aqui dentro da label FPS. É. Só que esse não é o problema, fi. Porque aí como é que eu ia colocar o outro RPG? Peraí, deixa eu pensar aqui, então. Eu Na colocaria, verdade, eu poderia colocar os dois em uma div e exportar os dois juntos. É isso que você tá falando? Label. Pedro, ó, lá na main, o Júlio, ele coloca dois labels com os nomes diferentes, ó. Sim. FPS e RPG. E Tá. quando ele importa o label, ele troca o nome que tá no label pelo name que tá no nome do... Entendeu? Ó, esse name ali que ele tá apontando, ele troca pelos nomes que ele deu fixo lá no label, entendeu? Sim. Então, Isso, ó, ali, daí ele troca Então, por esse nome ali. Mas esse nome não é fixo, pra quem vai trocar? ele não é fixo. Ah, Tipo assim, eu consigo adicionar uma outra aqui, Isso, eu quis escrito dizer fixo que batata. estava ali. era o que eu Isso, ia falar, que não isso. importaria, né? Porque você ia precisar talvez aparecer com outro valor ali. Não é fixo, né? Eu consigo adicionar um monte de valores. Eu consigo Eu também quis Porque, dizer ter. por exemplo, no Netflix existem vários tipos de botões diferentes, entendeu? Além do assistir, entendeu? Sim, pode ser. Aí vai Aí colocar se só você o deixasse label, o nome. isso, você ia usar muito código sem função nenhuma. Entendi. É porque, tipo, é pra usar a mesma estilização, então. Fazendo. isso. aí você poderia argumentar assim: pra que eu tô colocando um por um, sendo que eu poderia colocar esses valores fixos, né? Em vez de name aqui, eu botava RPG. E aí eu botava aqui uma div, por exemplo. Eita, pera aí. Uma div.
e depois eu colocaria aqui o FPS da vida, né? Daria na mesma, concorda? Sim. Se eu coloco assim, ó. Não, pera, essa utilização aí tá pegando o label CSS lá? Tá pegando o CSS lá de cima, lá do app. Aqui, Bota fé. entendeu? Mas assim, eu não precisaria ter isso aqui. Eu poderia só ter um label e já daria certo, né? Mesmo não passando nada. Deixa eu tirar aqui. Porque eu já tenho aqui a minha div com esses dois flags, com esses dois labels, né? Só que qual que é o problema? Se eu olhar aqui no meu design, por exemplo, eu venho aqui embaixo, eu tenho outro lugar que eu uso a mesma label, só que essas labels tem que ser dinâmicas ainda, entendeu? Porque tem outro jogo que pode ser, por exemplo, ser RTS. Então, é isso que eu pensei, é porque você fez isso por causa que a label tem que ser dinâmica. Sim, e pode usar em vários lugares, entendeu? Tá, entendi. Por isso que a gente usa dessa maneira. Aí a gente passa no props. Assim, daria certo de fazer no hardcoded, mas daria muito mais trabalho. E é inviável em certos lugares, em certas maneiras, entendeu? Bota aí, por favor, novamente no label.js, só pra eu ver como é que tu coloca. Assim. Na verdade, a gente consegue trazer de duas maneiras. Por que eu boto entre chaves, né? Vou explicar também. Porque se a gente não botar entre chaves, a gente traz ele inteiro. Então, ó, até quebrou. O bugou tudo. Porque ele tá tentando pegar algo que é undefined. Beleza. Aí aqui a gente chama, se a gente quiser trazer dessa maneira, a gente chama de props. Eu vou dar um console log aqui. Aí, se eu der um props.name, que é o que eu tô trazendo, aí sim ele vai trazer o que eu quero. Daria pra usar assim também. São duas maneiras que a gente consegue usar. Beleza? E aí funciona. Certo? Esse props ele traz o objeto inteiro com todos os valores. Se eu tiver aqui outras coisas, color, por exemplo. O default é para parar, né? Para agir daquela forma, como você falou da última vez. O quê? O default que você utiliza na label ali, ó, export default, function label, aí você coloca o name entre chaves, aí você abre chaves e coloca return div class label, aí bota o name também entre chaves, finaliza a div. Esse default, ele serve para quê? O default serve para o seguinte. Aqui nesse componente, a única coisa que eu vou exportar vai ser minha label. Então, quando eu importo desse arquivo, né, o arquivo Ethons Label, eu sei que eu estou importando essa função. Aí, por que a gente bota o default aqui, né? Porque vamos supor que eu tenho vários arquivos aqui, que eu posso ter export, function, counter, por exemplo. E aí eu vou ter um contador. Counter. Entendeu? Como que eu sei que é esse arquivo, né? Esse aqui é o default. Caso eu não tivesse escrito, né, o default, eu teria que especificar que é a função label que eu estou querendo trazer. Entendeu? Porque a gente consegue exportar funções assim, direto e reto. Entendi. O default em inglês, né, é padrão. Então essa é a exportação padrão. A gente está enviando para algum lugar como padrão. Saca? Cara, na verdade, esse name aí vai ser tipo um daqueles negócios que tem, tipo, por exemplo, quando você puxa de alguma API, né? Tipo, as informações que vem, tipo, ID, nome, não sei o quê. É por isso que faz, né? Que nem por exemplo, se a gente fosse pegar uma API da Steam, por exemplo, com valores. Aí tem, tipo, no jogo, tem nome, tem valor, tem... Por isso que a gente faz tudo dinâmico, né? Ah, agora eu entendi, pô. Entendeu? E com React é 1000 vezes mais fácil de fazer do que em JavaScript puro, cara. Sim. Mas beleza, aí aqui a gente conseguiria quebrar de várias maneiras, né? Quebra esse aqui
É que nem eu te falado, né? Em moléculas, depois você quebra em átomo, né? Cada parte disso é um átomo. E aí, se vocês forem acostumando nesse estilo desde agora, né? De Atomic. É o design atômico, né? Que eles falam. Cara, isso aqui vai te levar longe, mano. Porque muita gente não usa. E aí Só já. falta a empresa não usar também aí, fodeu. Ah, a empresa minha não usa. Aí, viu? Porque aí os caras vai usar bagunça. Começa com um projeto bom, depois começa a bagunçar. Sempre assim, Começa a cara. apertar o prazo, né? Aí começa a apertar o prazo, aí vira bagunça, cara. Nossa senhora. Mas eu acho que dessa aula é isso. Depois a gente vai pegar aí amanhã pra ver mais sobre use effect, use state, use callback, use memo, que são os hooks, né? Que é uma parte bem importante aí do React também. Aí eu vejo de trazer um projetinho pra gente trabalhar também. Você pode mandar ele fazer um commit dele só para eu começar a editar e começar a ver ele amanhã antes de abrir? Esse aqui? Eu já peguei a ideia toda que você me falou. Hum. Eu já entendi mais ou menos a ideia da componentização, mas tem besteirinha assim que a gente acaba se passando, tipo o CSS, como você fez, ou essa daí da label, que a gente tem que ver, rever para ver como é que funciona. Mas eu entendi já a ideia e como é que está sendo chamado. Então, cara, pedir pra você entender de primeira é impossível, cara. Eu tô na mesma, tipo, eu já vi esse trem tantas vezes que até agora eu tô com dúvida, perguntas dos negócios. Sim, então. Mas vai pegando, vai tirando as dúvidas com a prática, né? Eu até agora não peguei pra fazer essa prática aí. Mas na verdade, Eu tô só na teoria. Pode Eu vou pegar essa semana fazer alguma coisa. mas Júlio, Agora, se você pegar um bocado de site, assim, vamos supor, você pega uns sites que alguém pede para você editar e melhorar. Aí, tipo, você pega e refaz ele todo no React. Seria um trabalho dobrado, né? A pessoa pode só editar, se for coisa pequena, só no, usando o JS, o CSS normal, né? Depende do trabalho. Umas coisas que nem dá pra fazer, né? O que você tá falando? Qual que seria o escopo do trabalho? Uma colega assim pediu para fazer um trabalho que envolveria melhorar o site, entendeu? Deixar com blog, deixar funcionando assim atualizações de agendamento. Às vezes. Aí Pode falar. eu ia refazer ele todo em React. Pegar ele e começar a fazer em React, que eu aproveitaria e testaria algumas coisas, entendeu? O problema é os dados, né? E você teria que usar Você teria que ter um back-end. back-end. O problema é o back-end. Por isso que o povo não troca de linguagem no site, já tem. Até o site de WordPress o povo não troca. Complicado, cara. Porque é muito dado. Imagina, você pega um site que tá com dado desde 2015, tá ligado? Uhum. Aí não dá pra você alterar, tá ligado? Mas já tem postagem lá? Como é que é? Já tem postagens antigas, mas ela não quer usar as postagens antigas, entendeu? Ela não pega. É de boa, pô. Ela quer, tipo, renovar mesmo o site, mudar, porque o site foi comprado e feito pelo WordPress. Uma coisa bem antiga, acho que era 2007, 2008. Uai, cara, se Aí dá. for pegar pra fazer, você pode ir mandando mensagem pra mim. Pronto, beleza. Dá pra você fazer, Thiagão, isso aí. Já dá pra descolar um monte. Porque ela não vai querer que nada antigo mesmo, então você pode fazer do zero o site, pô. Eu tô, assim, né, pra tá difícil conseguir Auxiliar. trabalho como desenvolvedor júnior, né? Aí eu acho que eu vou começar a fazer site para ir treinando, metendo as caras e desenvolvendo, porque é a única forma de conseguir dinheiro e ter tempo para treinar. E conta como experiência, pô. Conta como experiência, era isso que eu ia perguntar. Conta freelance. Freelancer, né? Conta. Aí se tipo eu passar 3 anos ali fazendo aquilo, aí a pessoa pode, por exemplo, concorrer a desenvolvedor pleno ou não. Aí eu já não sei. Isso Aí eu eu acho nunca que vi. aperta mais. Isso aí eu acho que já aperta mais.
Pra Mas ser você melhor. pode botar que tem experiência e tal, aí a Olhar empresa. seu GitHub, né? As atividades lá no GitHub tem. As atividades com uns pontinhos verdes. Não Sim, sei se você já viu. Aí o sim. povo olha, entendeu? Pra ver se você tem experiência mesmo. É, você vai aqui no GitHub e vai no perfil, né? É, aí mostra. O seu mesmo deve estar. Perfil. Ah, o meu não tá muita coisa não. Se eu não tá, porque você Esse não aqui. usa muito esse GitHub. Não, é isso que eu uso. Mas tem vezes que eu não aguento mais programar, não. Aqui, ó, mesmo setembro, outubro, já não tá aguentando, trabalhando demais. É muita coisa assim. Trabalhando com código, né? Esse que é o problema. Sim. Mas agora esse ano eu peguei firme de novo. Mas você não tava trabalhando então de agosto até outubro. Eu tava só trabalhando, né? Eu não tava mexendo no Git. Ah, pois é. É isso que é Porque o meu complicado. Git de trabalho não é esse, né? É isso que eu ouvi falei. É isso aí que eu tava falando. Pô, meu Git de trabalho lá tinha umas 40 mil links que eu tinha alterado. Aí, viu? Eu fui o segundo cara que tinha mais alterado lá na. Mas seu Git de trabalho, quando você for, tipo, outra pessoa, você for arrumar outro emprego, eles olham seu Git de trabalho? Ah, eu não olho, né? Porque geralmente é privado até. Sim. É, como você vai fazer freelance, Thiago, eu acho que eles usam olhar só perfil normal mesmo, no GitHub. É, ô, Você vai eu acho que adiciona demais, velho, se você fazer os freelance. Porque aí você bota no seu portfólio e o cara, tipo, vê que você não tem experiência de trabalho, mas você já fez projeto, entendeu? Você foi atrás. E a site rodando ainda, filho. Então, muito bom, Pronto, velho. eu vou fazer isso, porque, querendo ou não, até agora eu não consegui um desenvolvedor júnior aqui em Alagoas é horrível para conseguir qualquer coisa. É porque você não tenta home office também. Eu tô tentando, eu tô chutando para tudo